Você tem a chance de ser bom hoje, mas frequentemente adia para amanhã. Dizemos que vamos começar a dieta, escrever aquele livro, mas não hoje. O estoicismo é uma filosofia de escolhas. Como vemos as coisas, o que fazemos, quem decidimos ser. Tudo se resume a escolhas. Em obras como Meditações, vemos Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, lutando para fazer melhores escolhas, valorizar e pensar nas coisas certas, focar na resposta adequada às adversidades. Hoje quero explorar essa ideia de escolha, trazendo as melhores perspectivas dos estoicos sobre como escolher bem e ser a melhor versão de si mesmo agora. Ser excelente em algo exige foco e eliminação. Sêneca diz que quem está em todo lugar, na verdade, não está em lugar algum. Dizer sim a algo significa dizer não a outra coisa. Por outro lado, ao recusar o supérfluo, os estoicos dizem que você deve se concentrar no essencial. O que você está recusando para dizer sim ao que importa? Sabemos o que fazer, mas o desafio é agir. Se fosse só por informação, ninguém estaria acima do peso ou doente. Conhecemos os passos, mas não os executamos. É por isso que a ação é uma disciplina estoica fundamental. No final, o que conta é a ação, o que você faz. Cada passo é crucial para terminar algo, passo a passo. Marco Aurélio diz que ninguém pode te impedir de dar esse primeiro passo. Uma das citações mais famosas de Sêneca é que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Ele quer dizer que não precisamos sofrer por antecipação. A ansiedade é uma punição que impomos a nós mesmos. Não resolve nada, apenas nos deixa nervosos e miseráveis. Os estoicos estão preparados para o que a vida traz, mas não sofrem antes da hora. Eles nos encorajam a parar de desperdiçar tempo focando no que está fora do nosso controle, adiando as coisas, preocupando-se com a opinião alheia, lamentando o passado ou pensando que viveremos para sempre. A vida é breve e desperdiçar tempo com coisas que não devemos fazer é rejeitar o dom da vida que possuímos agora. Muitas vezes, nossa reação às situações as torna piores. Dizemos que algo é injusto, que estamos arruinados, que é o pior que já aconteceu. Grandes pessoas não fazem isso. Durante o programa Apollo, os astronautas foram selecionados mais pela habilidade de regular emoções sob estresse do que pela habilidade de pilotar. Eles foram expostos a situações estressantes para se prepararem para tudo no espaço. Assim, quando John Glenn orbitou a Terra, seu ritmo cardíaco nunca ultrapassou 100 batimentos por minuto. A maioria de nós se descontrola com um e-mail desagradável porque não praticamos o controle emocional. Como disse Chris Hadfield, astronauta canadense, não há problema tão ruim que não possa piorar. Nossas percepções muitas vezes agravam as situações e reclamamos que são difíceis de superar. Epicteto diz que o invencível é aquele que não se perturba com algo fora de seu controle. Não foque em quão longe você chegou, mas no que ainda falta percorrer. Epicteto observa que nada é menos filosófico do que se vangloriar dos próprios avanços. Marco Aurélio, mesmo na velhice, admitia que ainda estava longe de ser um filósofo. O autoaperfeiçoamento é uma busca contínua. Conforme aumenta seu conhecimento, aumenta a percepção do que falta aprender. Não seja complacente ou arrogante, foque no que falta para crescer. Os grandes momentos da história estoica envolvem defesa dos menos favorecidos. Catão, Rutílios Rufus, Marco Aurélio, todos lutaram pelos menos privilegiados. O estoicismo nos ensina a usar nosso poder e privilégio para aliviar o fardo dos outros. A virtude estoica da justiça é sobre fazer o que é certo. Grande parte da vida, dizem os estoicos, é distinguir o que está sob nosso controle do que não está. Epicteto aconselha a focar no que podemos controlar. Isso é o que faz um filósofo. Para melhorar, devemos estar dispostos a parecer tolos.
Epicteto diz que isso envolve fazer perguntas bobas e não se importar com certas coisas. Também significa estar disposto a ser ruim em algo, estar na fase inicial, descobrindo e crescendo. Os estoicos nos lembram de aceitar desafios, pois a vida é dura. Queremos desenvolver a força mental para lidar com contratempos e adversidades. Cada dia, desafio-me com banhos frios, jejum intermitente, exercícios físicos intensos. Sêneca dizia que devemos tratar o corpo rigorosamente para que ele não desobedeça à mente. Enfrentar desafios nos fortalece para lidar com as dificuldades da vida. E aí, você está pronto para transformar sua vida com a sabedoria do estoicismo? Hoje, exploramos escolhas estoicas poderosas que você pode começar a aplicar agora mesmo para viver de uma maneira mais plena, concentrada e com propósito. Lembre-se, cada escolha que você faz tem o potencial de mudar sua trajetória de vida. Cada uma dessas escolhas tem o poder de trazer mais clareza, felicidade e significado para a sua vida. Mas lembre-se, o conhecimento sem ação é inútil. Desafio você a implementar pelo menos uma dessas escolhas hoje e ver como ela pode transformar sua vida. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando ideias que podem mudar a sua vida, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, compartilhamos conteúdos que iluminam, inspiram e transformam. Sua jornada de autoconhecimento e melhoria pessoal é importante para nós. Além disso, para aprofundar ainda mais no estoicismo e em suas práticas, dê uma olhada na leitura que recomendamos no primeiro comentário deste vídeo. Esses materiais podem ser seus aliados nessa jornada de crescimento pessoal. Lembre-se, a vida é feita de escolhas e cada decisão que você toma molda o seu futuro. Então, escolha sabiamente e viva a vida que você deseja ter. Até o próximo vídeo, continue fazendo escolhas que enriqueçam sua vida.